subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguíram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e no êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu pelas quatro pontas e vindo até perto de mim, e fitando para dentro dele os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves dos céus. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não consideres comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu. E eis que numa mesma hora pararam junto da casa em que estavam os 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles, sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entraram na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa, e que lhe dissera: envia a Jope e manda chamar a Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, como disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus te concedeu o mesmo dom que a nós nos otorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguavam-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Amém? Que Deus nos abençoe a leitura da sua palavra. Queridos irmãos, nós temos então um texto onde nós percebemos o testemunho que é dado da descida do Espírito, como nós vimos no capítulo 10. O Espírito então desceu sobre os gentios, assim como tinha descido sobre os judeus. E essa então é a profecia de Isaías 49 e Isaías 56 sendo cumprida, quando também os gentios seriam achegados à fé, achegados à crença em Deus, e também desfrutariam das promessas de Deus, entre eles também. E a evidência que foi dada foi justamente o falar em línguas, como nós vemos aqui no capítulo 10, versículo 44 a 48. Então, como evidência, e aquele, irmãos, era um sinal para os judeus. Isso tem que ficar muito claro, né? Porque Isaías vai dizer que um povo estranho estaria também glorificando a Deus
anunciando as grandezas de Deus. Então o objetivo é que o judeu percebesse que agora não somente eles eram beneficiados com as promessas de Deus, mas todos aqueles que por meio da mensagem do Evangelho também ouviriam a mensagem e se reconciliariam com Deus por meio da mensagem da morte e da ressurreição de Cristo Jesus. Então Pedro, ele é chamado, ele é interrogado para esclarecer sobre a situação do judeu. Dos gentios. Vejam que os judeus tinham preconceito, havia muito preconceito por parte dos judeus, né? Mas como é que vocês entram na casa de gentios, de homens impuros, em outras palavras, né? De gente pagã? Como é que vocês entram? Você entra nessa casa? Então Pedro conta a história. Não, eu também tive esse pensamento xenofóbico, eu também tinha esse pensamento de exclusividade, mas o Senhor me mostrou que ele também, de forma muito resumida, né, irmãos? Para a gente resumir esses versículos de 1 a 18, que os gentios também, eles tinham sido alcançados pela mensagem do Evangelho e pelo poder da graça. Então nós percebemos que Deus não faz acepção de pessoa. Às vezes a gente olha para algumas pessoas e a gente rotula as pessoas. Por exemplo, quando você chega diante de skatista, chega diante de alguns caras bem malucos aí, underground, né? E nós, né, eu também, às vezes, olha assim, todo de maluco ali, cheio de tatuagem, cheio de piercing, não pode ser alcançado com o Evangelho. De maneira nenhuma a gente pode falar isso. O Evangelho, ele é para todas as tribos, povos, línguas e nações. E dentro do nosso país nós temos muitas tribos. Eu não estou falando só de tribos indígenas e quilombolas, não. Estou falando de tribos mesmo, tribos urbanas. Existem muitos grupos de pessoas com uma forma de falar própria, com uma identidade própria, um jeito de se vestir próprio, e que ali também Deus tem gente para salvar. Eu acho muito interessante quando em Atos 19 Paulo se aproxima ali de Corinto e fica com medo, porque Corinto era uma cidade que, humanamente falando, não aceitaria o Evangelho, porque era uma cidade completamente depravada. Não estou falando no sentido das doutrinas da graça, de depravação total, mas no sentido moral mesmo, era completamente depravada. E Paulo, então, ele fica meio assim receoso de entrar em Corinto e pregar o Evangelho. E ali o Senhor diz assim: não, entra, prega e não tenha medo, porque eu tenho muita gente aí que vou salvar nessa cidade. Então, irmãos, nós devemos olhar a pregação do Evangelho como uma oportunidade de vermos pessoas com suas características próprias se rendendo ao Senhor. Agora, se naquilo que é cultural para essas pessoas for agressivo a mensagem bíblica, a santidade de Deus, aos costumes do Evangelho, então aquela pessoa precisa mudar. Mas quando não, ela deve então receber a mensagem do Evangelho, arrepender de seus pecados e continuar sendo surfista, skatista, porém com uma vida transformada, né? Então nós enxergamos então nesse primeiro momento Pedro explicando, e depois nós vemos os discípulos então se preparando. Havia uma fome, havia uma perseguição, melhor dizendo, havia perseguição por causa, após a morte de Estevão, no versículo 19 vai dizer isso, né? E nós percebemos então que os discípulos começam a se reunirem depois de glorificarem a Deus pela descida do Espírito também sobre os gentios, o cumprimento da promessa. Então nós vemos ali os discípulos sendo conduzidos até Chipre, né? E melhor dizendo, eles estavam espalhados e eles foram ali e começaram a se reunir em Antioquia. Antioquia, irmãos, era uma cidade completamente voltada para a filosofia, cidade dos sábios. E ali em Antioquia, a gente vai ver depois do capítulo 13, que muitos servos de Deus se reuniam ali. Barnabé vai lá, vem de Jerusalém, né? E ele vai lá e busca Saulo lá em Tarso, né? E então ele leva Saulo para Antioquia, ali onde havia muitos profetas e mestres, como diz Atos capítulo 13. E nós percebemos aqui, queridos irmãos, que essa igreja era uma igreja
dinâmica. Era uma igreja dinâmica, irmãos. Uma igreja dinâmica significa que ela está em todo o tempo evangelizando, ensinando, fazendo discípulos, crescendo nos seus conceitos espirituais em termos de conhecimento bíblico. Então, aqui é uma oportunidade que nós podemos ver de homens servos de Deus, cheios do Espírito Santo, como o exemplo de Barnabé, estava ali discipulando pessoas em Antioquia, ensinando a verdade. Lembre, Barnabé foi o único que acreditou de fato na conversão de Saulo. Nós vemos Ananias também no capítulo 9 de Atos, mas aqui vemos Barnabé investindo em Saulo. Quando ninguém queria Saulo, Barnabé ia lá e investia em Saulo. E nós precisamos também perceber isso, que a gente olha para algumas pessoas, a gente rotula a história da pessoa sem considerar que Deus é poderoso para transformar aquela pessoa. Não, com fulano não mando não. Está vindo para a igreja agora, está começando a andar na igreja, mas a história dele é uma história terrível. Não dá para confiar nessa pessoa. Não, irmãos. Deus é poderoso para transformar. E nós devemos ser instrumentos de Deus para transformar pessoas, sermos discipuladores, ensinarmos os servos de Deus a amarem a Deus, a guardarem as coisas que o Senhor tem ordenado. Então é importante, é por demais importante que a gente não rotule pessoas, pelo contrário, a gente invista nelas ensinando o Evangelho. Nós precisamos fazer discípulos, temos que ser discipuladores, nós temos que pregar o Evangelho, nós temos que ensinar pessoas o caminho de Deus, mostrar, apontar, igual o Filipe fez com Natanael. Venha comigo, venha ver quem é o Messias, né? Então, não somente dizer sobre o Messias, mas conduzir pessoas ao Messias. Então nós vemos aqui, os discípulos então são chamados pela primeira vez de cristãos. Cristãos, de fato, pequenos cristos, né? Os discípulos então são considerados aí cristãos. Por quê? Porque eles realmente estavam cumprindo ou dando continuidade à missão de Cristo. Eles estavam dando continuidade à missão de Cristo. Nós pensávamos que é a missão de Cristo, a gente vai pensar que Cristo veio só para morrer na cruz pelos nossos pecados. Não é só isso. Cristo veio para muito mais, né? Essa é a principal obra de Cristo, morrer na cruz pelos nossos pecados. Mas Cristo veio para revelar Deus. Cristo veio para revelar como o homem deve ser, numa natureza perfeita. O Cristo, o Filho de Deus maduro, ele vem nos mostrar como nós, pequenos filhos de Deus, devemos chegar à maturidade de servos, de filhos. Ele veio nos mostrar como amar, ele veio nos mostrar como servir. Então, são muitas as formas que nós podemos olhar os exemplos de Cristo. São muitos, mas muitos mesmo. O pacto do Lausanne diz que Jesus Cristo é Deus como Deus é, e o homem como o homem deve ser. Então, chegar à medida da estatura de Cristo não é nada fácil, mas tem que ser o nosso objetivo. Então, há algumas lições aqui que são muito importantes para nós. A perseguição resultou em avanço. A perseguição aos cristãos resultou em avanço. E às vezes, irmãos, a gente desanima com poucas coisas, em vez de avançarmos. A perseguição deve nos fazer crescer. Eu gosto muito de um ditadinho bem popular, para-choque de caminhão, né? A frase de para-choque de caminhão, que diz assim: vento contrário faz a pipa voar, né? Então, o vento contrário a nós deve nos fazer decolar, crescer, avançar, voarmos mais alto, né? Então, a perseguição, ela aos cristãos, aos verdadeiros cristãos, sempre resultou em avanço. Parece que nos nossos dias resulta o redunda em tristeza. Eu ouvi uma palavra assim: não quero mais fazer nada, não estou mais disposto, perdi o ânimo de servir, não quero mais ser diácono, não quero mais ser pastor, não quero mais ser presbítero. Se o ministério é isso, eu não quero mais ser ordenado, nem quero ir para o seminário. Então a gente encontra desculpa para facilmente a gente deixar de fazer as coisas para Deus. E esses discípulos aqui encontraram na perseguição uma oportunidade de avançar e de expandir a mensagem do Evangelho. É isso que nós percebemos aqui. Nós vemos que
capacitação, mesmo no meio da tribulação. Eles estão sendo perseguidos, mas eles se reúnem em Antioquia e começam a treinar mais gente para o discipulado, para a evangelização, para as missões. Então nós percebemos que a preparação mesmo no meio da adversidade. Nós percebemos também, queridos irmãos, que no meio da adversidade também nós podemos enxergar progresso. Todo mundo está crescendo, inclusive um perseguidor, Paulo. Paulo, então, ele é afirmado como alguém que realmente segue a Cristo. Ele progride, ele passa de um patamar para outro, né? Ele passa de perseguidor a perseguido. Então nós percebemos, queridos irmãos, também uma outra coisa que é muito importante. Nós vemos que no meio da perseguição a igreja, o povo de Deus, há poder, porque há um povo que ora, há um povo que não desanima, né? Há um povo que não volta atrás, que não retrocede. Hebreus capítulo 10, versículo 36, que Deus não tem prazer naquele que retrocede, naquele que volta atrás. Veja quantas vezes a gente volta atrás, a gente desanima. Deus não tem prazer. Tem que haver progresso, caminhada, tem que seguir rumo ao alvo, correr a carreira que está proposta. São mensagens que a Bíblia traz para nós no Novo Testamento. O Senhor derrama poder. Em vez de desanimar, parar de orar e dizer, não, Senhor, derrame poder. Eu quero continuar servindo ao Senhor. Eu quero continuar pregando o Evangelho. Eu quero poder, Senhor, para pregar. Eu não quero desanimar. A gente deve rogar a Deus que derrame poder sobre nossas vidas. Por quê? Porque no meio da perseguição há crescimento, né? há preparo, há poder para que se caracterize de fato quem é cristão. Então, mesmo nesse contexto de perseguição, nesse contexto aí, os cristãos são manifestos, eles são vistos como cristãos. Esse é o povo que realmente teme a Cristo, que ama o Cristo. É o povo da cruz, né? Os muçulmanos, eles estão decapitando o povo da cruz, e o povo da cruz não deixa de dizer que é o povo da cruz. Então são cristãos, tomaram suas cruzes, estão seguindo ao Senhor. E nós precisamos também da mesma maneira, irmãos. Nós não podemos desanimar, temos que seguir, temos que tomar a nossa cruz. E assim, de fato, não somente com a missão, com a ação, principalmente tem que ser sempre o nosso caráter, mas na missão, na prática, somos chamados de servos do Senhor, de cristãos. Os discípulos foram chamados de cristãos. Por quê? Porque eles treinavam, discipulavam, evangelizavam, eles oravam, eles estavam pedindo poder, eles estavam progredindo na fé. Então, a conclusão, os discípulos são chamados de cristãos. Então, que nós sejamos cristãos, irmãos, nesses dias atuais, que Deus nos dê poder para sermos também vistos como cristãos, não como religiosos, mas cristãos. Vamos orar nesse momento, irmãos, vamos nos colocar perante Deus e vamos orar com base nisso que nós ouvimos, baseado aí nesses versículos, Atos capítulo 11, versos de 1 a 26. Vamos orar nesse momento. Eu pedir que o Senhor me ajude a ser cristã, me dê poder, Senhor, me ajude a progredir, me ajude a caminhar. Eu não quero ficar parado, eu não quero ficar estagnado, e que vejam o meu testemunho de cristão. Eu não quero ser somente presbiteriano. É muito bom até a gente defender a bandeira, porque nós somos uma igreja histórica, mas o nosso objetivo, o final da nossa fé, não é sermos presbiterianos, é sermos cristãos, é sermos discípulos, imitadores de Cristo. Vamos orar nesse momento.